Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Essa é a segunda aula do nosso curso de Ecologia. Bom, nessa segunda aula nós vamos tratar sobre a classificação dos seres vivos quanto à sua posição na cadeia alimentar. Então, o que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência linear de seres vivos se alimentando uns dos outros. Então, você tem, por exemplo, um milho, que é comido por um rato, que é comido por uma cobra. O milho, e aquele que nós iremos estudar hoje, ele é o produtor. Então a cadeia alimentar é dividida em produtores, consumidores e decompositores. O milho, por exemplo, ele é um produtor, porque ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, o seu próprio composto orgânico. Já o rato e a cobra não. Como eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Então deu para entender o básico, que é a divisão da cadeia em produtores, consumidores e decompositores. E o ponto todo é, produtor, um ser que ele é produtor, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, o seu próprio composto orgânico para a sua nutrição. Eles irão receber, todos esses seres vivos, eles irão receber ainda um outro nome, o nome de autótrofo ou autotrófico. Auto significa eu e trofo significa alimento. Eu alimento, eu mesmo sou capaz de produzir o meu próprio alimento. Então, os autótrofos, eles são produtores. Já nós, seres humanos, nós somos heterótrofos. Hetero, diferente, trofos, alimento, diferente alimento, diferente alimento. Eu preciso obter o meu alimento de uma forma diferente, normalmente matando e comendo. A pessoa pode dizer assim, mas eu não mato. Mata. Quando você compra uma carne de boi, um frango, você pode não ter matado, mas alguém matou para você poder estar se alimentando da matéria orgânica que vai lhe fornecer a energia após a digestão daquele animal, daquele ser vivo que você está comendo. Mas eu não mato, eu sou vegano. Não, você mata. A alface é alguém. O feijão é alguém. Nasce, cresce, reproduz e morre. É alguém, tem vida. Então, ou seja, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Portanto, nós precisamos ir atrás comendo outros seres vivos. Então, assim, vamos entender. Qual é o metabolismo que esses seres autótrofos eles são capazes de realizar, que os permite produzir o seu próprio alimento e que eu, heterótrofo, não consigo realizar? São basicamente dois metabolismos. São só dois. Fotossíntese e quimiossíntese. Então, esse metabolismo é o que permite com que uma planta, ela não precisa comer nada, ela produz o seu próprio alimento. E aí nós precisamos dizer que seres vivos são esses, no nosso planeta. Quais são os seres autótrofos? Bom, eu vou lhe dizer. São as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis ou cianofícias. São as algas, propriamente do reino protista. São as plantas e também os seres quimiosintetizantes, que entram aí bactérias e outros seres. Gente, a fotossíntese, e aqui é importante a gente olhar ela, A quimiossíntese é muito importante, a fotossíntese também, mas assim, a nível planetário, o que mais vai acontecer é a fotossíntese. É o evento assim mais realizado no planeta quando nós falamos de seres autótrofos. Pois bem, vamos imaginar aqui a fórmula de fotossíntese. Então eu terei nos reagentes gás carbônico mais água na presença da luz, gerando como produtos glicose mais gás oxigênio. Então aqui eu não fiz
o balanceamento, eu só estou falando, né, as partes que constituem uma reação de fotossíntese, para que você entenda o seguinte: a fotossíntese, gente, ela cai muito em prova e é um evento muito importante de nós sabermos para a nossa vida. Só que assim, mais do que o conhecimento bioquímico, uma análise profunda da fotossíntese, analisando o ciclo, analisando a fotofosforilação cíclica, acíclica, ciclo Calvin, é uma aula mais pesada. Às vezes você acha que a fotossíntese ela é mais cobrada nesse sentido, e não. A fotossíntese ela é mais cobrada no seu sentido mais simplório, no seu sentido e no seu âmbito mais ecológico, que é o que eu vou tratar aqui. Então veja, eu tenho gás carbônico mais água na presença da luz, gerando glicose mais gás oxigênio. Então vamos lá. O gás carbônico. Qual é a importância do gás carbônico para a fotossíntese? Gente, o gás carbônico, ele é a fonte de matéria inorgânica para a produção de matéria orgânica. Então, gás carbônico é matéria inorgânica. Glicose é matéria orgânica. Veja lá, C6, CO2, né? Então você tem uma transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica. E aí você tem também, ao longo do processo de fotossíntese, você vai perceber que a água, ela sofre uma quebra, uma lise, chamada fotólise da água. E nesse processo, a água é quebrada, liberando o gás oxigênio. Portanto, oxigênio vem da água e não do CO2. Porque o animal olha para o CO2 e vê aquele O2 ali e acha que combina com aquele outro O2 ali. Não! O CO2 é a fonte de matéria inorgânica para a produção de matéria orgânica. Já o oxigênio, ele vem da fotólise da água. E aí é importante também que a pessoa se atente para o seguinte: quando você olha para uma molécula de glicose, ela é uma molécula altamente energética. E aí eu te pergunto, da onde vem a energia presente nas ligações covalentes que formam a molécula de glicose? Aí algum pode dizer, do CO2. Não, o CO2 ele não tem energia para constituir uma molécula de glicose. Essa energia, ela vem da luz. Então a luz solar é a fonte de energia para a produção da glicose, que é uma molécula altamente energética, que a gente pode se referir a ela como matéria orgânica, como biomassa, como carboidrato, açúcar, glicose, etc. Ou seja, a luz é a fonte de energia para a produção da glicose mais o oxigênio. E aí é importante que a gente entenda o seguinte: por que esses seres autótrofos, eles realizam fotossíntese? Por que eles realizam isso? Gente, o grande objetivo é a produção da glicose e do gás oxigênio. Porque eu não sei se você sabe, mas não existe vida sem a degradação da glicose. É através da degradação da glicose que nós temos energia suficiente para a produção do ATP. E o ATP, né, o tritosfato de adenosina, é a molécula energética da vida. É a moeda energética da vida. Não existe vida sem ATP. Se eu estou aqui falando, conversando, pensando, produzindo gametas, tudo isso vem da produção de ATP por meio da degradação da glicose. Importante dizer, degradação essa que se dá por duas formas. Uma forma aeróbica, que é a respiração celular aeróbica, ou seja, na presença do gás oxigênio, e a outra também é uma forma de degradar a glicose, é a respiração celular anaeróbica, também chamada de fermentação, que ocorre sem a presença de gás oxigênio. Mas é através da degradação da glicose que nós temos energia suficiente para a produção de ATP. E aí o que acontece? Quando você olha para a natureza e você vê
praticamente todos os seres vivos, todos os seres vivos degradando glicose. Essa é uma evidência de que a vida é monofilética e que descendemos de um ancestral em comum e herdamos características em comum. E essa é uma delas. Então é importante a pessoa ter essa análise de falar assim, nossa, mas todo mundo degrada glicose. Você olha para a natureza e você vê todo mundo degradando glicose. Então essa é uma evidência de que a vida é monofilética e que herdamos características em comum e temos um ancestral em comum. Então isso é muito interessante. E agora eu tenho que passar para uma parte, gente, que é o seguinte. Esse evento fotossíntese, ele já caiu tanto em prova, tanto, que ele começou a ficar batido, de tanto que ele já apareceu. Então ele já apareceu tanto assim, muitas e muitas vezes, ele começou a ficar batido. Então hoje, as provas, elas usam de recursos para não precisar falar o nome fotossíntese. Então eles irão usar, por exemplo, definições. O processo de conversão de energia luminosa em, considerando o processo de transformação de gás carbônico em glicose, considerando a fotossíntese, blá, blá, blá. Considerando a fotossíntese, blá, blá, blá. Você entendeu? Então, hoje, eles vão utilizar várias nomenclaturas para se referir à fotossíntese. E aí eu vou só fazer alguns comentários aqui, gente. Às vezes pode aparecer fotossíntese como esse olhar, por exemplo, né? Porque assim, a gente sabe, né? Os fungos e os protozoários, eles são sempre heterótrofos. Já as bactérias podem ser quimio-sintetizantes, podem ser bactérias decompositoras, etc. Mas assim, quando você pega, né, para analisar a fotossíntese, às vezes você vai escutar palavras como é o processo de absorção de gás carbônico, é o processo de fixação de carbono, sequestro de carbono, retenção de carbono, considerando a fotossíntese. Você vai traduzir tudo isso como fotossíntese, certo? Então, é importante ter essa análise. Então, às vezes pode aparecer, a fotossíntese é o processo de transformação da energia luminosa em energia química, é o processo de transformação, né, se a energia luminosa aparecer como onda eletromagnética, como partícula na forma de fótons, transformados em matéria orgânica ou em biomassa. E aí, biomassa é um termo que para uma aula de ecologia é muito importante que as pessoas saibam. Bom, a biomassa é a matéria orgânica seca, desidratada. Eu, por exemplo, eu peso 100 quilos. Eu peso 100 quilos. A minha biomassa é 100 quilos? Não. A minha biomassa não são 100 quilos. Por quê? A maior parte do meu corpo é água. Das 7 substâncias que nos constituem, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos e proteínas, a água é a mais abundante. Estima-se que de 70% a 60% do nosso corpo seja água. Então o resto que é a biomassa, que é a matéria orgânica seca, desidratada, certo? Então eu, por exemplo, se eu peso 100 quilos, 60 quilos, 70 quilos do meu corpo é água. E o que sobra, os outros 30 ou 40 quilos, que são de fato a minha biomassa. Correto? Bacana. Gente, nós já estamos aqui finalizando a aula, não tem mais muito o que se falar. Agora eu vou só apresentar um conceito, que é o conceito da quimiossíntese, e um outro conceito. Bom, gente, a quimiossíntese é um processo que nós vamos estudar mais lá na aula de metabolismos, tá? Metabolismos autotróficos. Por quê? É um pouco complexo de falar de quimiossíntese aqui, porque aqui é mais uma aula conceitual.
É para você entender que a quimiossíntese é como se fosse a produção de energia para a geração de ATP a partir de reações químicas prévias. Então você vai fazer ali reações químicas e nessas reações químicas você vai gerar energia. E é essa energia que você irá utilizar para a produção de ATP. Então nós temos bactérias quimiosintetizantes, como é o caso das nitrossomonas, né, nas nitrobacter, etc. E vamos agora para a última parte. Vamos agora para a última parte, onde nós iremos falar sobre produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. Gente, o que a pessoa precisa entender sobre produtividade primária bruta? Gente, a produtividade primária bruta, ela diz respeito ao que os produtores são capazes de produzir em termos de biomassa ou energia em uma determinada área ou volume ao longo de um determinado intervalo de tempo. Então veja, eu posso analisar o que um produtor é capaz de produzir tanto em peso, ou seja, massa, biomassa pesa, então eu posso usar medidas como quilo, grama, etc. Ou posso fazer uma análise também no que diz respeito à energia, né? As quilocalorias, porque a biomassa é energia, né? Glicose é energia, carboidrato é energia, açúcar é energia, glicose é energia. Então, eu posso fazer essa análise e o que acontece? Essa produtividade primária bruta é como se fosse tudo de fotossíntese que ele é capaz de realizar. E se a gente for fazer uma análise, tudo que aumenta a produtividade vegetal aumenta a taxa fotossintética, aumenta o dreno de carbono, sequestro de carbono, né? E basicamente é isso, é o quanto que uma planta, o quanto que um autótrofo ele é capaz de produzir em uma determinada área. O volume, porque volume você pode estar trabalhando com algas, né, mar aberto, volume, pode estar trabalhando com metro quadrado, falando, por exemplo, uma plantação de milho, ao longo de um ano, por exemplo. Então você vai perceber o seguinte, isso daí é como se fosse o saldo bruto de uma empresa. Tá? Não é o saldo, porque saldo é a diferença. É o bruto. É tudo que você produziu. E aí o outro termo é a produtividade primária líquida. Que agora você vai fazer a mesma análise de produtividade primária bruta, só que você vai subtrair, ou seja, é a diferença, é o saldo entre o que é produzido e o que é perdido e o que não é perdido, o que é consumido durante a respiração celular. Porque muita gente se confunde, acha assim, eu achava, professor, que a planta, ela faz fotossíntese e eu respiro. Então, enquanto a planta faz fotossíntese, eu respiro. Então, ela faz fotossíntese e eu respiro. E aí, o que acontece? É uma visão equivocada. Porque não é que a planta só faz fotossíntese. Não, a planta, ela faz fotossíntese. Ela produz o seu composto orgânico para ela mesma degradar. Portanto, ela faz a respiração celular. Por isso que é o que eu falei lá, que todos os seres degradam glicose. É uma evidência de que a vida é monofilética, que descendemos de um ancestral em comum e herdamos características em comum. E essa é uma delas. Então perceba. A planta, ela faz fotossíntese para ela mesma degradar na respiração celular. E nós, pelo contrário, nós apenas respiramos. Nós somente respiramos. A planta faz fotossíntese e respira. Então, o que acontece? Uma planta, não é toda a energia que ela produz que é para ela, não. A planta, o que vai acontecer? Ela vai produzir X, mas ela também irá consumir X para ela sobreviver. Porque ela precisa alimentar
e sustentar todas as suas células. Então, essa é a análise. Produtividade primária bruta e produtividade primária líquida. É o saldo líquido, certo? E agora a gente vai falar de uma outra relação, é a relação algas versus plantas, para que nós possamos entender quem são os verdadeiros oxigenadores do planeta. Porque tem uma frase que, assim, essa frase ela já se consagrou aí. São muitas pessoas utilizando essa frase de que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Essa frase, eu odeio essa frase é muito errada, tá? É uma frase completamente equivocada. E eu vou te dizer por que você não pode falar isso. Gente, quando a pessoa pensa assim, a floresta amazônica é o pulmão do mundo, o que a pessoa ela está pensando? Não é o que ela está falando, é o que ela está pensando. Ela está imaginando a floresta amazônica como se fosse um grande purificador do ar do planeta para nós respirarmos. O problema é que ela está dizendo que a floresta amazônica é o pulmão. E eu te pergunto, que pulmão é esse que libera gás oxigênio? Porque que eu saiba, todo pulmão absorve gás oxigênio e libera gás carbônico. Então, o sentido do termo já é equivocado. E como se não bastasse, dizer que a floresta amazônica é a maior oxigenadora do planeta também está errado. Porque quando você olha para uma planta, o que acontece? Para a gente entender quem é que é o verdadeiro, os maiores liberadores de gás oxigênio no mundo, que são as algas, e não a floresta amazônica, nós vamos entender o seguinte: por que são as algas? Gente, quando você olha uma floresta amazônica, de fato ela produz muita matéria orgânica, ela produz muito gás oxigênio. O ponto é que ela tem uma produtividade primária bruta enorme. Tá lá aquelas árvores adultas no seu estágio clímax, aquela copa robusta, linda, estagnada. Ela produz muita energia e muito gás oxigênio. O problema é que ela também consome muito gás, oxigênio e glicose para ela sobreviver, para a manutenção do seu corpo vegetal. Enquanto que a alga, ela, e aí a gente vai entender, a planta, o que acontece? Você tem o corpo vegetal, folha, caule e raiz. Todas as três partes consomem energia, consomem gás, oxigênio. Todas as três partes realizam respiração celular. As mitocôndrias vão lá e vão quebrar a glicose para a geração de energia. Ou seja, todos vão consumir. O problema das plantas é que somente as folhas consomem e produzem para sustentar o resto. Então acaba que conforme a planta vai crescendo, ela vai acumulando muita matéria orgânica, muita celulose, muitas células vegetais. E essa maior parte aqui, ó, o caule, que é o tronco, as raízes profundas, gente, tudo isso demanda muita energia, mas não produz energia nenhuma, não produz oxigênio nenhum. Então esse que é o problema. Quando você analisa a taxa de fotossíntese proporcional a um corpo vegetal e proporcional a um corpo de uma alga, a taxa proporcional ao corpo vegetal é muito pequena em relação à alga. Por isso que a produtividade primária líquida das algas é muito maior. E é por isso que as algas são as verdadeiras oxigenadoras do planeta. Porque quando você pega a alga, gente, praticamente todas as células de uma alga realizam fotossíntese e respiração. Enquanto que a planta, somente as folhas. Então a gente dá a aula e a gente tem que ver se a gente esqueceu alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Olha, o que acontece? Eu creio que eu expliquei tudo para vocês, não ficou faltando nada não. Mas é assim mesmo, gente. A aula é o seguinte, você estuda, acaba esquecendo algumas partes. Então a gente está sempre aí aprendendo. E eu falo,
Quando eu estou resolvendo o exercício ele vem para me rememorar. Então não preocupa se você não lembrar tudo aqui agora. O importante é você entender tudo. É você ter esse raciocínio. E falando aqui, eu me lembrei. Faltou falar do gráfico de produtividade primária bruta e produtividade primária líquida das plantas. O que acontece? Se você analisar uma planta ao longo da sua vida, o que vai acontecer? Vamos analisar a produtividade primária bruta. É o quanto que ela produz de biomassa, de energia em uma determinada área ou volume ao longo de um ano, ao longo de um determinado intervalo de tempo. O que acontece? A produtividade primária bruta começou ali uma plantinha pequenininha até virar aquela árvore gigante. O que acontece? A produtividade primária bruta, a tendência é aumentar. Ela começa aumentando um pouquinho devagar, depois aumenta bem, e aí ela mantém e fica ali estagnada. Então o que acontece? A produtividade primária bruta, ao longo de uma sucessão ecológica, ela tende a aumentar, porque o corpo vai crescendo, ele vai demandando, e não só demandando, mas ele cresce e produz mais, são mais folhas, é maior a produção. Só que o problema é que ela chega a um ponto que ela estagna, ela não para de crescer. Já a produtividade primária líquida, o que acontece? Ela vai crescer, chega uma hora que ela começa a diminuir. É o momento que aquele corpo vegetal, ele começa a demandar muita energia, muita glicose, muito oxigênio, e começa a diminuir até que chega praticamente a zero. E aí continua. Aqui a fase é SESES, é a fase inicial, depois é a fase SERES, intermediária, já começa, não está mais, porque se ela está produzindo mais do que consumindo, quer dizer que ela está acumulando matéria orgânica e crescendo. Então aqui ela cresce. Chega aqui, gente, ela começa a diminuir. A respiração que ela consome começa a aumentar até que chega praticamente a zero e mantém. É o clímax. Está ali adulta. Ou seja, quando você pega a floresta amazônica, praticamente o oxigênio, porque ela produz muito, mas ela consome muito. Então as verdadeiras oxigenadoras do planeta são as algas. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Foi um prazer estar aqui ensinando um pouco do que eu sei. E é muito pouco, eu sei disso, mas foi um prazer. Força, guerreiro!